Mas isso, mano, isso é legal. Sim. A rivalidade, a zoeira, a tiração de sarro. Eu soube que lá, o negócio lá não estava dos melhores, teve muita confusão na rua, os caras bebendo, brigando. Infelizmente morreu um torcedor do Palmeiras ontem. De acidente, né? De um acidente ali. Ele é urologista aqui do Sírio-Libanês. 38 anos, que é uma tragédia. Mas aqui, ô, mano, é a zoeira, é a rivalidade. Isso é legal. Isso é o lado bom do esporte, né, Benja? Porque, cara, se você tá indo para um outro país, o mínimo que você precisa é de civilidade, né? Aqui também, óbvio. Mas quando você tá na casa dos outros, eu acho que é importante você se colocar realmente numa condição de estrangeiro. Você tem que respeitar o lugar onde você tá. E quando o torcedor sai daqui para arrumar uma briga em qualquer outro lugar, briga já é absurdo em qualquer lugar do planeta. Ainda mais quando você sai daqui, você se desloca para um outro país para ir lá para arrumar briga, velho. Como vimos algumas imagens aí. Isso é cena de idiota. Mas essa não. Isso aqui é legal, Benja. Eu acho que o esporte, a brincadeira, o entretenimento é o que realmente faz a graça acontecer. Mano, aí foi a torcida do Flamengo cantando o hino do Corinthians. Sim. Mas teve uma vez que eu fui no Pacaembu ver um jogo, Corinthians e Flamengo. E ia jogar um cara com a camisa pelo Flamengo. E esse cara, ele se preparou pra caramba. Sim. Porque ele tinha jogado no Corinthians muitos anos, era ídolo do Corinthians. E ele se preparou, para vaia, xingamentos, ofensas, Michel. E quando ele entrou em campo, o Pacaembu estava lotado, eu estava. E o Pacaembu inteiro gritava assim: doutor, eu não me engano, o Casagrande é corintiano. Aí ele pegava na bola, Casão, volta, Casão, seu lugar é no timão. E aí o Corinthians ganhou de 1-0. A bola bateu em intro. Sério? Cabeçada do Rivaldo, ela bateu na minha perna e entrou. Olha a história. Imagina, eu não tenho que subir no teatro e contar essas coisas. Lógico que tem, pô. Ou duas uma. Ou você é azarado ou você é corintiano mesmo. Acho que são as duas coisas. Você ficou muito constrangido naquele dia, quando você entrou em campo? O lance é assim. Você se preparou mesmo para ouvir xingamento, ofensa? Eu fiquei constrangido que ficava passando umas coisas loucas na minha cabeça, assim, porra, cara, eu tô com a camisa do Flamengo, a torcida do Flamengo tá ali. Eu comecei a me preocupar, será que esses caras estão achando que eu vou me envolver com esse canto? Não, eu quero fazer o gol, eu queria jogar, mas realmente eu não consegui jogar aquele dia. E essa questão da tática que eu te falei, que eu começava a voltar, foi exatamente isso, por isso que a bola bateu em mim. Porque eu voltei lá dentro da área para marcação e o Rivaldo cabeceou, ela pegou na minha perna e entrou. Valdinho, o jogador fala que quando ele entra em campo, ele tá tão concentrado que ele não ouve. Não ouve quando não fala dele. Agora, você tá dentro do campo, 40 mil pessoas cantando. O que passava na tua cabeça assim na hora? Você ficava... Não, eu fiquei surpreso. Mas assim, quando eu subi para olhar o gramado, que foi um hábito que eu trouxe da Europa, né? Você sobe no campo para dar uma olhada. Aqui no Brasil ninguém fazia isso. Eu fui lá olhar o Pacaembu, como é que tá o gramado. Quando eu entrei, já começou. Isso aí começou. Antes do jogo. Vi, sei lá, de 30 minutos, 40 minutos antes do jogo já começou isso daí. Na minha cabeça, tudo bem. Os caras estão me recebendo bem. Na hora de começar o jogo, os caras vão torcer pro Corinthians, né? E não. E aí teve essa situação que realmente me deixou bastante constrangido, mas feliz, né? Não, então eu te perguntar. Uma grande homenagem. Pra mim, assim, a maior homenagem que eu recebi na minha vida dentro do futebol foi aquele dia no Pacaembu. Mesmo que o Corinthians fizesse um busto pra mim lá no Parque São Jorge, não ia ser tão importante como foi o Pacaembu. Aquilo foi de coração. Aquilo foi de coração, não tem busto, não tem quadro, não tem faixa, não tem placa que passe por cima daquilo que a torcida do Corinthians fez por mim. Não tem nada mais importante que aquilo. Aquilo ali, assim, é tão espontâneo, é tão verdadeiro, que não dá para você enquadrar. Não dá para você pintar, não dá para você colocar em algum lugar. É uma coisa que aconteceu e você vê na internet. Mas aquilo aconteceu. Não é um objeto feito. E quando fez o gol, Casão, o que você pensou na hora? Cara, na hora que fez o gol, assim, já tava caidaço na hora que fez o gol. Na hora que a bola bateu em mim, já tava querendo fugir do Pacaembu, enfiar a cabeça no chão, qualquer coisa assim. Porque, cara, você sabe o que aconteceu? Sabe qual foi a consequência disso? Voltamos pro Rio de Janeiro. Né? Foi no domingo, segunda-feira voltamos pro Rio de Janeiro. Terça teve treino.
à tarde, mas a diretoria do Flamengo me chamou para conversar na terça de manhã. Paulo Angione, muito meu amigo, sensacional. O Isaías Tinoco também, o Veloso, que era o presidente. Os caras falaram assim para mim: Casão, nós nunca vimos uma situação como aquela. Cara, eu acho que você tem que voltar pro Corinthians. Aí eu falei, não, eu também acho. Eu acho que depois daquilo de ontem, de domingo, não tem como. Eu tenho que voltar lá para jogar. Eles falaram mesmo para você? Falaram. E aí, uma semana depois teve o jogo de volta, 10 dias depois, no Maracanã, Corinthians e Flamengo. No sábado, eu estava andando de bicicleta lá na São Conrado, que eu morava lá, e o Corinthians estava hospedado no Hotel Nacional, em São Conrado, assim, de frente com a minha casa. Eu estava andando de bicicleta, aí estava lá o Henrique Alves, o Henricão, estava o pessoal do Corinthians, eles me chamaram, eu fui lá de bicicleta, sentamos e tal, eles falaram assim para mim: cara, nós vamos te levar de volta. Nós vamos conversar com o Flamengo e tal, e você vai voltar. Eu falei, beleza, o Flamengo também acha que eu tenho que voltar, eu também acho, tudo beleza. E foi ali, E aí o Corinthians não tinha dinheiro. Vá. Vá. Mas assim, eles falaram assim pra mim: cara, nós não podemos pagar o salário que você tá ganhando. Eu falei, meu, paga metade que eu volto. Eu fiz a mesma coisa. Você abriu mão de metade do que você ganhava para eu voltar pro Flamengo, eu abri mão de metade. Corinthians, para voltar pro Corinthians. Para eu voltar pro Flamengo, o Flamengo falou a mesma coisa. Nós não temos dinheiro para pagar o que você ganha no Torino. Eu falei, paga metade, eu volto. Eu voltei. Aí o Corinthians falou que não poderia pagar aquilo que eu ganhava no Flamengo. Eu falei, paga metade e eu volto. Naquele momento eu tinha acabado de voltar para a Europa, a condição financeira era ótima. Eu nunca fui assim, pô, eu tenho isso, eu preciso mais isso. Não, se eu tenho isso já, um pouco aqui tá bom, sabe? Eu pensava dessa maneira. E aí eu voltei pro Corinthians. Voltei em 94, né? Janeiro de 94, eu voltei pro Corinthians. E olha, Beijo, ouvir isso dá até tristeza, cara. Porque hoje, quando a gente vai ouvir jogador de futebol, o papo não é esse, tipo, paga metade que eu volto. O cara vai falar, me paga o dobro, não tem negócio. Sabe? Tipo, então esse negócio da identificação falava mais alto do que o valor financeiro. Sabe? Então hoje futebol, Casão, esse negócio da identificação dos grandes ídolos aí com os clubes acabou, né, cara? Não tem mais, cara. É que na verdade é muito dinheiro envolvido também, tá? Também. Mano, é assim, eu nasci dentro do Corinthians. Com 10 anos de idade, eu estava jogando o Campeonato Paulista de Dente de Leite, que tinha de sábado de manhã na TV Tupi. Era o meu sonho. Eu estava treinando na Portuguesa. Eu voltei da Portuguesa para minha casa, morava na Penha. Tinha um ponto de ônibus em frente ao terrão, tinha um ponto de ônibus em frente ao terrão e eu vi a faixa lá, abertas as inscrições para fazer peneira para o Dente de Leite do Corinthians. Eu desci, me inscrevi e no outro dia, ao invés de treinar na Portuguesa, eu fui fazer a peneira no Corinthians. Eu passei e não falei nada para a família, eu fiz sozinho isso. Quantos anos tinha? Eu tinha 11 anos, 12 anos. E aí, quando meu pai me perguntou, porque meu pai me arrumou para ir para a Portuguesa, depois de um mês e meio e tal, e aí, Valtinho, como tá lá na Portuguesa? Eu falei, pai, eu não tô mais na Portuguesa. Como que você não tá na Portuguesa? Lá. Eu falei, pai, eu tô no Corinthians. Aí ele corintiano pra cacete. Pô, que loucura. Cara, eu fui pro Corinthians sem ninguém saber. Ninguém sabia. Só eu sabia que eu tinha feito a peneira no Corinthians, porque se eu não passo na peneira do Corinthians, eu continuava treinando na Portuguesa e morreu o assunto. Mas eu passei, era o cabeção, né? O seu Luiz Moraes, antigo goleiro do Corinthians, que era o treinador. Tem 40 moleques lá, 50 moleques, faz 2 times de 11, joga 10 minutos, e aí o seu Luiz ficava olhando, sai 22, entra 22. Você tem 10 minutos para fazer alguma coisa. Eu não sei, sinceramente, o que aconteceu com aquele treininho, que na hora que acabou, ele tinha uma listinha, ó. Walter fica, 5 caras. Eu fiquei. Não errou, né? Provavelmente, sei lá que ele viu. Mas assim, eu passei. Porque assim, ó, o cara, ele falava assim, que aquele monte de moleque. Quem quer ser lateral direito? Os caras. Quem quer ser isso? Quem quer ser aquilo? Quem quer ser centroavante? Eu levantei a mão, tinha 80 centroavantes. Todo mundo queria ser centroavante. Só que eu era um ano mais novo. Que você já era grandão também? Eu já era grande e eu era um ano mais novo. Eu tinha 2 anos de categoria, né, dente de leite. Eu tinha 76, 75 e 76. E a maioria só tinha 76 porque eles são mais velhos, são os titulares, vão jogar. Então ele viu o meu tamanho, viu que eu me movimentei bem e viu a minha idade. Ele falou, fica. E eu fiquei todas as categorias, joguei todas as categorias do Corinthians. Fui precoce, né, que eu tinha a idade de juvenil C, eu já jogava o A e o B. E aí, por isso que eu subi cedo, né? Quando eu fiquei com 17 anos, já não dava mais para jogar no juvenil, já estava treinando no profissional, tava já... Fala pro mano, eu tô estreando no profissional, quantos gols você fez? 4 contra o Guará, Luiz Guará.
5-1, fiz os 4 e ajeitei a bola de cabeça pro Biro. Esse dia foi pior do que o do Corinthians, sabia? Do Flamengo. Porque eu tinha 18 anos e o Mário machucou, o seu Mário tá vindo e falou assim, você vai jogar hoje. Eu falei, beleza. Fui pro jogo. O Mário é o narigudo que veio do Juventus? Não, que jogou no Palmeiras. Aí, o Biro tocou a bola pra mim, eu peguei e chutei gol. Beleza. Os caras empataram. O Zenon tocou pra mim, eu fui bater de canhota, gol. Aí o Biro cruzou, eu fui de peito, gol. Virou 3-1. Já comecei a ficar estranho. Aí começou o segundo tempo. Cruzaram a bola e ajeitei o Biro, gol. E aí eu fiz o quinto gol, que era o meu quarto. Cara, aí, sabe o que passava na minha cabeça? Caralho, será que os caras estão putos comigo? Zenon, Zé Maria, será que os caras estão achando que eu tô abusado? Será que eles estão achando... O que esses caras estão pensando? Eu comecei a me preocupar com os caras mais velhos estavam jogando, se eles estavam achando que eu estava fazendo de propósito, entendeu? Sabe uma coisa louca? As coisas estavam acontecendo, eu pegava a bola entrava, meu. Foi coisa louca. Eu falei assim, puta que pariu. A bola pega, eu pego a bola entra, eu pego a bola entra. Porra, eu fiquei aquele dia foi incrível, porque do nada, foi quarta-noite. Eu era um garoto de 18 anos que tinha voltado da Caldense pro Corinthians. Tava lá, queria ir embora, nem tava afim de ficar. No outro dia, quarta, eu estreio, faço 4 gols no jogo. Na quinta, tava a imprensa toda na porta da minha casa e já virou um inferno. E aquele dia no vestiário, quando você entrou lá, os caras... E aí, moleque, Juventus? Pô, você sabe que é só, eu já tava treinando profissional, eu nunca tinha conversado com o Magrão. Eu nunca tinha conversado. O Magrão era fechado, eu ficava meio quieto. Eu também não conversava muito com as pessoas. Eles eram meus ídolos, né? O Zé Maria, cara, amo o Zé Maria, Vladimir e tal. Ficava ali, treinava com os caras, mas assim, respeito gigante, né? E aí, no outro dia, eu fiz os 4 gols, no outro dia tinha treino à tarde. Meu tenso, né? Falei, puta, vamos treino à tarde, o que vai acontecer lá? Cheguei no treino, os caras, valeu. Aí o Magrão entrou e falou assim, parabéns, garoto. Foi a primeira vez que eu falei com ele. Eu falei, obrigado, Magrão, obrigado. Foi a primeira vez que ele falou comigo. Ele não jogou, ele estava machucado. Ele só fui jogar com ele, junto com ele, depois do Carnaval. Ele só falou isso pra você? Parabéns, garoto? Parabéns, garoto. Eu falei, caraca, parabéns, garoto do Magrão, né? Não é do Zé das Couve. Parabéns do Magrão. Aí tem os caras, velho, aí tem que ouvir e falar, não, o Casagrande não é corintiano. Ah, pro quinto dos infernos, vocês falam isso, vai andar. Agora o Casão, o Michel, jogou no São Paulo também. E que coisa tá o São Paulo, hein? Depois do 6-0, vocês que jogaram... Ô, John, dá pra colocar aí o que o Luiz Gustavo falou? Porque... Não, põe aí o Luiz Gustavo, vamos lá. O que falar pro São Paulino hoje? Cara, eu sou um cara que, desde quando eu nasci, eu aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. O dia de hoje não foi por acaso. São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar. Mas, infelizmente, a gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara. A culpa é nossa. Nós, jogadores, que fizemos a merda que fizemos hoje, desculpa a palavra, mas eu acho que esse clube é um clube muito grande. Um clube que merece, de uma vez por todas, começar a ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim de uma temporada, do que queremos como pessoas aqui nesse clube. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida no ano passado, pouco me importa, mas eu vou sair de cabeça erguida. E cabeça erguida para mim é ser honesto e sincero. Pedimos desculpa pela torcida, por todos, mas uma coisa é certa. Tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades. Todo mundo tem responsabilidade. Assumir de cima para baixo para que esse clube possa realmente voltar a ser alguma coisa grande no futebol. Você acha que isso tem um problema que vem de cima da parte da diretoria, a parte das lesões? O que explica isso? Cara, eu aprendi na minha vida, quando eu erro, eu venho aqui, falo, peço desculpa, reflito o que eu tenho que fazer e melhoro. Tem coisas, como eu disse, eu cheguei no clube faz 2 anos, mas tem pessoas lá que vivem muito mais tempo que eu, que estão vivendo a mesma situação, e não dá mais. Acabou. Eu sou uma pessoa que vivo para melhorar, para evoluir. E espero que esse clube, como eu disse, é um clube apaixonante, um clube gigante, muito maior do que qualquer um que está aqui. Mas precisa realmente que as pessoas botem os pingos nos is para que isso aqui continue a evoluir como todos esperam. É lógico, depois de um 6-0 humilhante que foi, você tá na adrenalina, sangue quente. Apesar que ele não falou, ele não ofendeu ninguém, não falou mentira nenhuma. Ele não falou nenhuma Então, ele não falou mentira nenhuma. Ô, Michel,
Como é que é pro jogador? Sai de um jogo desse que deu tudo errado, goleado, humilhação, microfone. Você acha que ele acertou em falar? Não deveria ter falado? Olha, Benja, acho que nessas horas você tem, os jogadores, um ou outro tem que assumir um pouco da responsabilidade, sim. Eu acho que ir lá, e acho que o torcedor, ele espera. Tem um torcedor que ele vai querer escutar e querer saber o porquê do que aconteceu. Então, acho que muito ao torcedor, sim. Acho que alguém tem que ter a palavra, explicar e mostrar a culpa, né? Foi o que o Luiz Gustavo fez. Porque, imagina, você toma 6-0 e ninguém vai para a imprensa e fala nada. Hoje os jogadores perdem o jogo, ou o atacante que não faz gol, ele não dá entrevista. Os caras só aparecem lá quando joga bem e quando faz gol. Eu acho que você tem que ali assumir a responsabilidade. Ele fala isso, ele fala que a responsabilidade é dos atletas e concordo. Mas eu acho que o Luiz Gustavo, ele vive, né, o dia a dia hoje no São Paulo. É um menino que eu conheço, é um menino bem centrado, um menino inteligente. E eu acho que não é muito à toa o que ele falou ali, porque ele está vivenciando tanto na parte técnica ali, dentro de campo, nos treinamentos, e na parte também ali de gestão do clube. Ele está vendo, não adianta nós jogadores hoje, quando perguntam, vocês estão à parte da situação fora das 4 linhas ali, a gente tenta evitar. Mas quando você fica 5 meses sem receber, aí os problemas que a gente acompanha na internet, não tem como você não ficar a par da situação. Então, e tem atletas que gostam de ficar a par mesmo do que está acontecendo. Então, o discurso dele mostra o que é o São Paulo hoje. Ô Valtinho, o que está acontecendo com o São Paulo? São Paulo está acontecendo... Você jogou lá. Joguei numa época que o São Paulo era exemplo, né? Pô, nos anos 80, você treinava no Morumbi, não existia CT ainda, o São Paulo era considerado o time mais organizado do país, tudo funcionava, tudo era uma coisa, assim, perfeita. Foi até um choque de realidade, porque eu cresci no Corinthians, tudo é mais paixão, né? E aí eu fui pro São Paulo, as coisas tudo organizada e tal. Eu acho que o São Paulo se perdeu aí de um tempo pra cá, muito parecido com o Corinthians. Muito parecido com o Corinthians, a administração. O São Paulo começou a errar na administração do clube, as dívidas começaram a aparecer, as dívidas começaram a aumentar, ninguém se preocupou em pagar dívida, todo mundo se preocupou em fazer time forte, porque não ganha título há muitos anos, e faz tempo que não ganha, faz tempo que não ganha. Erraram muito em contratação, gente. Contrataram o Daniel Alves, erraram, contrataram o Rames Rodrigues, erraram. Teve mais, cara. Quantos eles contrataram? Tem o Oscar, não deu certo. Então, Daniel Alves, Rames Rodrigues, o Oscar. O Lucas deu certo? O Lucas foi campeão da Copa do Brasil. Cara, o Lucas ainda. O Lucas, quando consegue jogar, ele se esforça. Então, concordo. Eu acho que o Lucas, quando ele tá bem dentro de campo, é um cara que entrega. Ele entrega bastante. Agora, pensa quanto foi gasto. Primeiro, Daniel Alves, o São Paulo paga até hoje. 400 pau por mês. 350 mil todo mês. Então, são 3 caras caríssimos que o São Paulo trouxe e não pagou passe, mas paga muito. E os caras não conseguiram. E aí você já deve... O São Paulo, além das dívidas que o São Paulo tem normalmente, aí, impostos e tal, como todo time tem, ele paga o Daniel Alves 350 mil por mês ainda. E não sei se não deve pagar um John Rames Rodrigues ainda. Também, não sei se paga o Rames Rodrigues. Porque a dívida é mais de 1 bi já do clube. E quando você vê, por exemplo, bem já o Refis, eu sempre acompanhei o São Paulo e quando eu me machuquei lá na Europa, a maioria dos jogadores lá na Europa vem fazer tratamento, vinha fazer aqui no São Paulo, que era a referência. Eu operei o joelho na Itália e vim pra cá. Mundial. São Paulo assim, também? No São Paulo. Então, assim, e hoje você vê 15 jogadores que não conseguem se recuperar. Você entra dentro da estrutura do São Paulo hoje, é a mesma que era a referência de 15 anos atrás. Então, assim, não evoluiu. O São Paulo parou no tempo, em todos os sentidos. Eu falo de dentro para fora. Então, assim, e não vejo tão cedo uma melhora. Não vejo. E aí você vê o Luiz Gustavo, cara. O Luiz Gustavo jogou no Bayern de Munique muitos anos. Jogou no outro time, ou o Werder Bremen ou o Wolfsburg. Jogou
na Turquia, em grande time, acho que jogou na Arábia. Então ele passou a maior parte da vida dele, como jogador profissional, jogando em lugares organizados, lugares que tudo funcionava e tal. Aí ele vem para o São Paulo, que é um enorme clube, que qualquer um voltaria. Se aparece o São Paulo, você tem a imagem do São Paulo, aquela da história. Você volta e aí começa. Ele não segurou a onda mesmo. E eu acho que ele tem razão. Ele não foi agressivo, ele não ofendeu ninguém, ele não acusou ninguém, ele se colocou dentro do pacote da crítica que ele fez. É todo mundo. Se ele não fala, ninguém ia falar, tanto que ninguém falou. Mano, mas vendo esse jogo, foi 6-0 e que foi pouco. Mas uma coisa que mais me chamou a atenção, cara, e eu achei estranho isso, tá? Achei estranho, não tô querendo induzir a nada, só achei estranho. Você viu os gols? Sim. Os jogadores tiram o pé, eles saem. Eu nunca tinha... Perder um jogo, acontece. Eu tô errado? Você não viu isso? Também, concordo plenamente. Tirando o pé, cara. Tem muito mais aí nesse jogo do que um simples 6-0. A apatia do time de São Paulo causou estranheza. Porque o jogador, quando ele tá tomando, 3-0, Benjamin, do jeito que foi o primeiro tempo aí, que foi um amasso, parecia aqueles jogos de time da rua, vira 3, acaba 6. O jogador, ele fica inconformado. E a apatia e o conformismo do elenco de São Paulo dentro da própria partida e o jogo continuando, o Fluminense marcando o quarto, quinto, sexto, esse jogo poderia ter terminado 9, Benjamin. O garoto Yang, ele pegou umas 3 bolas cara a cara. Pegou umas 3 bolas cara a cara. O São Paulo podia ter tomado 9. Quem sabe até 10 gols do Fluminense no Maracanã. O Fluminense, em determinado momento, ainda até tirou um pouco o pé. Porque o jogo já estava resolvido, o Fluminense meio que tirou o pé. Mas o Luiz Gustavo, Benjamin, ele foi muito feliz porque o jogador, muitas vezes, quando ele vai falar, ele até critica o elenco, ele critica ali, talvez, um departamento médico, mas isso é consequência. Ele não ataca as causas. O Luiz Gustavo, ele foi no cerne da questão. Ele fala ali, apesar de ele não usar nominalmente o Casares, mas a crítica é toda em cima da diretoria do São Paulo. E aí caiu, né? O Belmonte saiu e mais 2. E mais 2. Mas o Belmonte era o cara do futebol mesmo ali. Chapecó é esse? Também. E teve mais um. Mas o Belmonte era o cara mais famoso, vamos colocar assim. Verinha. E hoje, mandar um parabéns especial pro meu grande amigo Muricy Ramalho. O Mujica hoje faz 70 anos. Caramba, parabéns. Um dos caras mais legais que eu conheci no futebol é o Muricy. Mas com todo respeito ao Muricy, parabéns pelo aniversário, mas também tá uma rainha da Inglaterra dentro de São Paulo. O Muricy com o cara... Pô, mas só tô dando parabéns pelo aniversário. Pô, caramba, velho. Mas ele não aguentou, Pô, mas é aniversário. Os 2 pés no peito. Tá louco, eu só falei parabéns, Muricy. Porra, ele não era nem uma pergunta pra ele. Por que ele foi falar? Você tava mandando a mensagem. Eu só mandei um parabéns, Muricy, 70 anos hoje. Você não, caramba, você é... Pô, mas deixa pra amanhã, hoje é aniversário. Verinha, tá louco, o cara não poupa aniversário das pessoas. O Verinha trouxe a taça da Libertadores, tá de Flamengo. Você foi campeã, Verinha? Você tava lá no Rio, Verinha? Eu tava. Esse é o 4º título do Flamengo pela Libertadores, né? Ultrapassando até mesmo Palmeiras, né? Santos, São Paulo, né? Então, e merecidamente, né? Fazer o quê, né? Só que essa camisa tá me dando coceira. Verinha, você não é corintiana? Essa é falsa. Eu sou corintiana, né? Mas só que a gente tem que... Você gostava de ver o Casão lá jogando? Nossa, eu conheço ele desde pequenininha. A minha mãe era muito fã dele. A tua mãe? Mas ele continua bonito. Muito obrigado. Ele faz as bobagens dele, depois ele fica pra memória. E ele fez filme, viu? Sabia que ele já foi ator? Então, porque Gaivotas Futebol... Onda Jovem. Onda Jovem. Que era com a Carla Camurati. Era Gaivotas Futebol Clube, mas ficou Onda Jovem. Passou no cinema há pouco tempo atrás. Foi para um festival agora, há pouco tempo também. Mas ele era meio sexy hot ali, não era? Um pouquinho. Não, o lance era sobre futebol feminino, mas como naquela época o cinema nacional tinha que ter um pouco de sacanagem. fechado, então teve também. Eu, Caetano Veloso, Tânia Alves, Regina Casé. Todo mundo, cara, Carla Camurati. Dos loucos que eu conheço, o que eu mais gosto é você, velho. Ô, bicho maluco, velho. Você tem alguma dancinha pro Valtinho ou não? Pro Walter? Tem, mas ele deve estar com fome, né? Então pega lá. Sérgio Casão. O Casão tá com cara. Corre, Verinha. Sabe quem mandou um abraço pra nós aqui? Foi o Joaquim Grava. Pô, o Joaquim Grava tá assistindo. Monstro. Ele pediu pra eu contar uma história. Posso contar? Lógico. Agora, já? Lógico. Então, beleza. Peraí, só pega aí pra você. Vem, Verinha.
Pega pra você comer aí. Obrigado, velho. Pra você não reclamar que você vem aqui, não tem comida, não tem nada. Eu vou no pãozinho. Pode pegar o Um abraço pro doutor Joaquim Grau, grande cara, grandes histórias. Vamos sortear alguém pra ele operar. Fala pra ele que lá no São Paulo tem uns 15. Vamos sortear alguém pra ele operar. Fala, qual que é a história, Casão? Vou sortear uma operação com o Joaquim Grau. Aí, manda mensagem, esse aqui tá com o joelho podre. Com o joelho ferrado, manda mensagem. Fala aí, Casão, qual que é a história? Então, a história é o seguinte. Em 86, quando eu voltei da Copa, eu fui vendido pro Porto. O Corinthians me vendeu pro Porto. E nós fomos jogar lá em Manaus contra o Nacional de Manaus, Campeonato Brasileiro. E a diretoria, só o Joaquim me falou depois, a diretoria chamou o Joaquim e falou assim, ó, toma conta dele. Não deixa ele fazer nada, porque já tá vendido, não pode acontecer nada com esse cara. Esse é o Casão, então, velho. eu não tô sabendo de nada. Fomos pra Manaus e tal. Aí nós chegamos na sexta, o jogo era domingo à tarde. Eu fui até a beira do rio, né, o Rio Solimões. Tinha aqueles barcos enormes para fazer turismo e tal. Eu queria fazer um turismo, mas eu não queria fazer o passeio que os caras fazem. Eu queria uma coisa mais, né, mais selvagem. Assim, os lugares mais quebrados. Aí tinha um pessoal, uns indígenas lá, que eles faziam a mesma coisa com um barco menor e te levava em um restaurante no meio da floresta de um indígena lá. Sabe, você fazia outros caminhos. Eu falei, beleza. Amanhã, 6 horas da manhã, eu tô aqui, fechado. Eu fui pro hotel. Eu falei, Joaquim, amanhã eu vou fazer. Amanhã de manhã eu vou lá, eu vou pra fazer uma turnê ali, um tour na selva com o cara. Não, eu vou junto. Aí veio ele e o Henrique Alves. O Henricão. Pô, 6 horas da manhã, já tá um sol rachando lá em Manaus. Compramos umas 60 cervejas lá, colocamos no isopor, colocamos gelo lá e fomos, tomando cerveja e tal, botou cor-de-rosa, vimos todas essas paramos no restaurante do cara, comemos, tomamos mais cerveja lá, tal. Aí na volta, nós estamos voltando, estamos na Pororoca, onde divide o Rio Solimões e o Rio Negro. E aí eu falei pro indígena assim, vem cá, qual é a diferença do Rio Solimões e o Rio Negro? Por que as cores são diferentes? Aí ele falou pra mim assim, o Rio Solimões é marrom porque ele tem vida, tem oxigênio, tem vida lá. E o Rio Negro, ele é negro porque ele não tem oxigênio, então não tem vida aqui. Eu falei, não tem vida aqui? Ele falou, não, eu tirei a camisa e pulei no Rio Negro. Aí os caras, sobe, eu queria subir. Aí quando eu mergulhei, quando eu tava lá já no meio da, né, no mergulho, eu falei, porra, caraca, tem sucuri, tem jacaré, tem piranha, tem tudo aqui, eu tô aqui. Aí eu queria subir no barco, minhas pernas iam pra baixo. Meu, foi um show. Foi um show. Se tivesse filmado aquilo, era Jerry Lewis. Isso que você tava vendido. Tava vendido, e aqui era pra tomar cuidado pra não fazer nada errado. Esse é o Casão. Chama o intervalo na dancinha aí, velhinha. A gente volta já. É muito bom, velho. Vou lançar um passinho, quero ver quem se garante. Vou lançar um passinho, quero ver quem se garante. Mão na cabeça, mão na perninha. Tchan, 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 tchan. Ei. Bebê grandão, bebê grandão. Estamos de volta aqui no Domingo com Benja, aqui bombando. E você também está nos assistindo ao vivo, simultâneo no YouTube, no canal da CNN Esportes, lá no YouTube. Hoje recebendo esse cara sensacional, Walter Casagrande Júnior, grande Casão. Casão, antes de eu chamar lá o Rodrigo Monteiro lá no Rio com a festa da torcida do Flamengo, terça-feira agora, dia 2 de dezembro, 8 da noite, o que vai rolar no Teatro do Parque São Jorge? No Teatro do Corinthians, terça-feira, às 20 horas. O Teatro do Corinthians é no Parque São Jorge, tá? Tem que deixar claro que às vezes as pessoas confundem com o Itaquera. É lá no Parque São Jorge, no Clube do Corinthians. Eu vou fazer um espetáculo, vou contar a minha história no teatro, pela primeira vez, nunca subi num palco de teatro, não vai ter roteiro, não tem texto. A história vai ser contada do jeito que passar na minha cabeça na hora, desde a minha infância, enfim. O que passar na minha cabeça, eu não sei qual vai ser a ordem, mas vou contar muita história do Corinthians, essas histórias que eu contei aqui. Quem quer comprar ingresso? Como faz? Eu tenho o site do Corinthians. No próprio site do Corinthians. Entra no site do Corinthians, tem lá tudo certinho. Eu estarei lá. Beleza. Vamos lá, mano. O homem se jogou na Pororoca, hein? Tem mais. Tem mais.
A pororoca não foi nada. Foi a coisa mais fácil. Não, mas então, é sem papas na língua? Sem papas na língua. Sem papas na língua. Aí, vamos lá pro Rio de Janeiro com a nação, a torcida do Flamengo em festa, Rodrigo. Cadê a torcida do Mengão? Agora você saiu da muvuca, né? Pois é, Benja, eu tive que vir aqui pra cima para um outro ponto pra gente conseguir fazer nessa reta final do Domingão nossa entrada ao vivo por questões de sinal e também porque o Tri já tá se aproximando, então automaticamente a galera vem vindo, né, nessa onda do Mar Vermelho da nação rubro-negra aqui na região central do Rio de Janeiro e olha só como que eles estão ainda festejando, gritando muito e comemorando demais esse tetracampeonato da Taça da Copa Libertadores da América. Vou pedir pro nosso repórter cinematográfico, o Sérgio, ia mostrar. O trio tá bem ali atrás, olha, bem ao fundo aqui das árvores. A gente não vai conseguir ver nesse momento, mas aqui ao meu olho não consigo ver lá embaixo, já ele se aproximando, já para essa reta final desse percurso de mais de 800 metros aqui na rua 1º de Março, um local emblemático que recebe as grandes comemorações, né, do Carnaval e, claro, também agora do tetracampeão da Copa Libertadores da América, o Flamengo. A explosão da torcida a gente consegue perceber lá ao fundo quando os torcedores estão vibrando demais e curtindo, né, essa vitória em cima do Palmeiras por 1-0. Os jogadores que já fizeram provocações não só ao Vasco, mas também ao Palmeiras, dizendo que não tem Mundial, e estão dançando, cantando, vibrando muito com essa torcida desde cedo por todo esse trajeto em cima do trio elétrico. Eles que vieram, né, na aeronave junto com a comissão técnica, depois vieram para cá para o centro da cidade, dentro do ônibus, e a gente vê o tempo todo eles curtindo, dançando, comemorando, vibrando demais e soltando fogos também aqui a torcida. Tem gente em cima de árvore, tem gente em cima de poste, tem gente lá do outro lado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, todo mundo para não perder a oportunidade de acompanhar bem de perto, né, os ídolos dessa nação rubro-negra que foram para a glória eterna com esse tetracampeonato da Copa Libertadores das Américas. A expectativa fica agora, né, para essa chegada, bem aqui de onde eu falo ao vivo, desse ponto, na reta final, né, desse percurso para a chegada desse trio com os torcedores, e eles vão ficar um bom tempo parados, né, aqui na frente, cantando muito, tocando todas as músicas possíveis e imagináveis, os gritos de guerra de todas as torcidas, comemorando, vibrando demais com os torcedores aqui do Rio de Janeiro. E olha, vocês não conseguem perceber, mas a gente, quando olha aqui para as entradas, para os acessos, né, de perto desse local aqui, perto de onde está essa parte da torcida, muita gente ainda está chegando, eles passando pelos detectores de metais, o pessoal que deixou para vir para essa parte final, muita gente dá a volta, corre para poder acompanhar esses torcedores, e a vibração, olha, como vocês podem perceber, ainda continua muito grande. Sérgio, vê se a gente consegue chegar bem devagarinho com zoom, lá ao fundo, no horizonte da câmera. A gente vai tentar ver se pega agora o trio que está se aproximando, não sei se a gente consegue pegar na imagem. Tá bem ali, olha, ele tá chegando bem devagarinho, tem um cordão de isolamento, uma corda bem na frente desse trio elétrico, com as imagens aéreas que a gente tem, né, que tá mostrando, inclusive, para os nossos telespectadores, para o pessoal que tá aqui, né, acompanhando essa grande festa no Domingão, e que com as imagens que a gente fez, inclusive, claro, né, a gente consegue ver essa torcida, nação rubro-negra vibrando demais, e parabéns aos campeões, aos tetracampeões da Taça Libertadores da América. Olha como eles vibram, bem. Boa, Rodrigo, tá aí. A torcida do Flamengo vai pegar essa semana e vai emendar. Quarta tem festa também no Maracanã com o título em cima do Ceará. Então é uma semana de festa no Rio de Janeiro para a torcida do Flamengo. Pô, nós estamos chegando muito já no fim. Nós temos mais 6 minutos apenas de programa. Não, peraí, John. Eu quero que você conte o mano. Você vai ficar assustado. Aonde está a camisa de despedida do Sócrates do Corinthians? Bom, o Sócrates teve 2 despedidas. Uma em Juazeiro do Norte e a outra na Jamaica. Olha onde! Aí nós fomos para Juazeiro, foi um avião, Corinthians e Vasco, era um amistoso, o Vasco foi no mesmo avião, então ficamos no mesmo hotel.
E nós chegamos lá, ficou eu e o Magrão no quarto, levei as coisas pro quarto, desci, ele foi pro bar, eu fui pro quarto, desci, fiquei no bar com ele. Aí saímos, bebemos a noite toda e tal. Aí no outro dia jogamos com o Vasco concentrou, o Paulo Júnior falou assim, não dá pra acreditar, esses caras ficaram a madrugada toda bebendo, não tem uniforme, que a gente nós fomos com roupa, o Vasco tudo organizadinho, foi 3-0. E aí na volta, o Magrão ganhou uma camisa que todos nós assinamos, número 8 dele e tal. Na volta, ele tava de bermuda, ele foi pro bar e falou pra ele, ô, Big, leva a camisa lá em cima que eu vou enquadrar, vou fazer uma parada. Eu falei, beleza, Magrão. Porque ele não gostava de guardar as camisas, não, né? Essa aí tava toda assinada. Tem até entrevista dele no jogo, não, vou guardar e tal. Pô, levei lá. Deixei, coloquei a bermuda, desci e ficamos no bar. Lotou, né? Um monte de gente no bar. Bebendo. E aí, eu me engracei com uma menina lá. A menina olhou, tal, não sei o quê, bacana, blá, blá, blá. Aí, elas foram pro quarto. Que ela queria, ela queria uma recordação. Uma recordação. Eu tava bebaço. Aí eu subi, fiquei com ela lá e tal. Não aconteceu nada. Mas ela falou assim, então, você tem alguma coisa para levar de recordação? Nunca mais vocês vão estar aqui e tal. Aí eu olhei assim, vi uma coisa branca em cima do bolo, peguei e falei assim, pode levar. Ela falou, legal, tal. Desse semana ela foi embora, eu fiquei lá. Aí vamos subir pro quarto. Eu falei, Magrão, eu tenho duas coisas pra te falar. Uma legal e uma ruim. Beleza. Estamos no elevador. Ele falou assim, qual é a ruim? Não, qual é a boa? Eu falei assim, peguei sua camisa, do jeito que você pediu, levei pro quarto e deixei lá. Beleza, voltou. Aí ele falou assim, beleza, quero enquadrar, recordação, última camisa. Aí ele falou, qual é a ruim? Você viu aquela menina que eu tava conversando com ela? Ele falou assim, pô, Big, caraca, menina bonita, caramba, pô, você se deu bem, né, menina bonita. Eu falei, então, ela queria uma recordação. E eu não tinha nada, eu dei a sua camisa pra ela. Aí ela falou assim, ele falou assim, pô, amigo, não sei o que, mas falou um monte dele. O elevador abriu, nós saímos, nós chegamos na porta do quarto, ele pôs a mão e falou assim, quer saber de uma coisa? Foi por uma boa causa. Deu 30 segundos de pôr, depois já ficou de tá tudo certo, foi uma boa causa. Tô te falando, a pororó que eu de menos. Mas vamos parar por aqui por causa do horário. Rapidinho, o que você achou do Abelão no Inter? Corajoso, hein? O Abelão não tinha aposentado? Então, tinha. Eu acho que ele tem, né, uma história dentro do clube, mas acho que eu gosto muito do Abel, mas foi muito corajoso. Muito corajoso. Muito. O que você acha? Vai salvar? Eu acho que salva, bem. Sabe por quê? O Abel é aquele colinho de mãe. É aquele cara que tá acostumado. É igual o São Paulo recorria ao Muricy com frequência quando precisava. Mas hoje o futebol mudou, hein? Mudou, cara. Mas se você olhar são só 2 jogos. Inter, cara, o time do Inter ele não é ruim. Ele tá jogando futebol de time que pode cair. Mas o time do Inter é melhor do que muito time que tá lá embaixo brigando contra ele. Então eu acho que o Abel pode ser talvez esse trunfo, esse fator psicológico que pode mexer com o Inter nessa reta final e permanecer na Série A. Você acha que foi uma boa? Eu acho o seguinte, faltam 2 jogos só. O Inter apostou no vamos lá, tamo junto e tal. A história do Abel. Marketing do drama. O Abel é muito querido, a torcida ama o Abel e vamos lá. Porque o que ele vai fazer? Vai mudar taticamente o time? Quarta e domingo vai jogar? Não vai fazer nada. Ele vai escalar um time, vai motivar os caras. Quando o Lisca foi chamado porque tinha 2 jogos, o Inter caiu. Mas o Lisca não tinha história no Inter, não dá pra comparar o Lisca com o Abel. Tudo bem, mas eu não vejo milagre em 2 jogos. O São Paulo ele não caiu aquele ano graças ao Muricy. Então, o São Paulo, o Inter pega o São Paulo no meio da semana, da Vila Belmiro. O Inter e São Paulo. Casão. Valeu. Que demais sempre ter você aqui. Não percam, dia 2 de dezembro, terça-feira, Teatro do Parque São Jorge, 8 da noite. Espetáculo, monólogo dele, Walter Casagrande Júnior. O Pororó que camisa. Na marca do pênalti, hein? Parabéns aí pro Flamengo, tetracampeão da Libertadores. E fique com agora a CNN com a Tainá Falcão, direto de Brasília. Valeu, mano, valeu, Michelito, valeu, Casão. Obrigado, Brasil, valeu! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer, vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, eu teria